eu sou Cristina Garcia e eu ajudo donos e donas de pousadas a dobrarem seus lucros em até 120 dias. Hoje vou falar de um tema que é sobre a contabilidade nos negócios de vocês, como é importante ter... Olá! Eu vou falar sobre a contabilidade, gente, como ela é importante no crescimento de vocês, tá bom? Então, é natural às vezes, né, que todo pousadeiro e pousadeira não dê muita atenção para a contabilidade da empresa. E ela é super necessária, né? Sem ela, né, nenhuma empresa legalizada sobrevive. Então a gente tem que dar importância desde a hora que a gente contrata o contador até acompanhar todo o serviço que ele faz pela nossa contabilidade. Porque muitos pousadeiros que eu conheço e tudo não desconhece qual que é de fato a importância, né? E o que a contabilidade faz por nós. A gente muitas vezes fica preso na questão que é só entregar documentos e assinar que tá tudo certo. Que a gente não precisa entender que o contador já tá lá para poder fazer o que tem que ser feito, que você não precisa entender da contabilidade, mas é um engano. Porque assim, a contabilidade, ela é vital na empresa. Se o contador não estiver fazendo as coisas corretas, quem vai pagar o prejuízo, a multa, vão ser nós, né? Nós que pagaremos a multa dele. Muitas vezes a gente tenta até falar para ele, cobrar dele o erro, mas acaba que ele justifica daqui e dali, né? Vocês devem ter alguma experiência aí com contabilidade, que acaba te enrolando e se acaba você pagando pela multa, quando às vezes o erro foi deles. Mas no fundo a culpa é nossa, pela falta de conhecimento de como realmente funciona a contabilidade e o que nós devemos cobrar da contabilidade. Porque senão fica tudo na mão dele, né, do contador. Aí eles vão mandar boleto para você pagar, do honorário, vão te mandar os impostos, né, as folhas de pagamento, e a gente só vai cumprir função de mandar tudo assinado. E não é por aí. É muito importante. Eu sei, assim, tem muita coisa muito mais interessante na empresa, como, por exemplo, a gente cuidar, igual a gente conversou ontem, sobre o marketing, é mais empolgante, vamos dizer, né? Contabilidade é aquela coisa mesmo chata, né? Só que ela é importante, ela é importantíssima a gente entender, porque agora, principalmente agora, na pandemia, muitos estão precisando de recorrer a empréstimos. E para isso, o que o banco pede, né? O gerente vai te pedir? Ele vai te pedir toda a documentação contábil. E se ela não tiver bem feita ou não tiver alinhada com o que de fato é a sua realidade, isso pode te prejudicar muito na questão de conseguir um empréstimo. Então, às vezes, a gente se dedica a outras coisas, né? E como eu disse, a questão do marketing, estratégia de venda, divulgação do seu negócio, de cuidar da liderança, né, com os colaboradores, e esquece dessa parte que é muito importante, que é a contabilidade, da gente entender como é que funciona, né, um balanço patrimonial, o que é o demonstrativo de resultados, porque a gente às vezes desconhece, e o contador, ele acaba só fazendo o necessário ali para liberar o documento que você precisa, para liberar o seu imposto, e não te orienta, até porque você às vezes não pergunta e não se interessa em aprender. Porque acredito eu, né, que se você sentar com o contador e pedir algumas informações, ele vai te dar, mas que primeiro você precisa aprender um pouco, ler, eu também vou falar aqui, vou explicar, para que você possa discutir com ele e questionar. Aconteceu já comigo, né, na minha empresa, o seguinte: eu precisei, né, do tal balanço patrimonial, que o que é o balanço patrimonial? É tudo que acontece na sua empresa, o contador tem que registrar no programa dele, e quando ele puxa um extrato, sai todas as informações do balanço patrimonial. E nela, no final dele, vai te dar qual é o valor que você tem de saldo da sua empresa, com as entradas e saídas, toda a movimentação vai estar ali. Então, o que acontece?
eu fui pedir para ele esse balanço, porque uma outra empresa que eu queria fazer o negócio me pediu e ele não tinha pronto. Ele falou para mim, eu fui verificar lá com a menina que ele falou que fazia, eu perguntei para ela, falei, e o meu balanço patrimonial, você não consegue só puxar o extrato? Ela virou e falou para mim que ele tá um pouco atrasado. Eu falei, qual que é o último que você tem? Ela me deu uma data de 3 anos atrás, ou seja, a contabilidade não estava fazendo. E por que ela não estava fazendo? Primeiro, é responsabilidade deles. Inclusive, se tiver uma fiscalização da Receita, eles têm que estar com o balancete lá pronto para entregar no momento em tempo real. Só que o que acontece muitas vezes? Eles têm uma demanda enorme, às vezes o escritório tem muito cliente, e eles não fazem isso. Eles vão deixando, vão encostando numa pasta para uma hora alguém que trabalha lá lançar. Um estagiário ou alguma outra pessoa que trabalhe lá, que tem essa função. E o que acontece? A gente corre risco, e como eu falei, se caso tiver uma multa, eles não vão, a contabilidade ela não vai pagar por essa multa, né? A contabilidade não vai arcar com isso. Acaba que a multa vai vir para nós. E isso também dificulta muito na hora de investimento, porque quando você quer investir, você precisa saber de fato como é que está a situação financeira da sua pousada. Não é só olhar no extrato, né, e ver lá, tem um saldo X. Tem uma outra coisa que ela é muito comum, que eu percebo muito, dos pousadeiros, dos empreendedores no geral, eles acharem que o lucro da empresa é deles. O lucro não é da gente, pessoa física. O lucro é da empresa. Então, é preciso definir para você um salário que esteja, né, em folha, que possa ser lançado, fazer a coisa mais correta possível para te evitar problemas e para que você saiba, de fato, se a sua empresa está dando lucro ou não. É uma parte assim fundamental que você tenha isso, não só nas suas planilhas ou no seu sistema de software, como isso está alinhado com a contabilidade. Porque muitas vezes o saldo da empresa no banco não bate com o saldo que tem na contabilidade. Eu mesma fiquei muitos anos desconhecendo tudo isso aqui que eu estou falando, até que eu comecei a me informar, estudar e tal, e aí eu fui lá e pedi e aconteceu isso que eu falei, ele não tinha o saldo para me dar, estava 3 anos atrasado. Então ele pegou todas as pastas, foi lançar tudo que estava atrasado para poder me dar o saldo que eu precisava para resolver uma questão com um banco, né, para passar isso e eu consegui um empréstimo na época que eu queria. E agora todo mundo que está aí, que vai precisar de empréstimo, vai precisar disso o mais correto possível, né? Tudo que nós não precisamos é sermos multados por coisas que não foram bem feitas pela contabilidade. Existe contabilidade de todos os preços, né, de todas as formas, mas o ideal é que você tenha um contador que você possa conversar, que você possa ter um diálogo, né, que ele seja um contador meio consultor, que ele te oriente, né, que ele oriente de forma correta para que você possa fazer no seu negócio e não correr nenhum tipo de risco. E como eu estava falando, né, a gente acaba também misturando às vezes as coisas pessoais. Eu já falei sobre isso numa live, da importância da gente separar o que é da empresa na empresa e o que é seu separado na sua conta física. E aí eles precisam para você ter agora, né, que o imposto de renda foi agora, prorrogou para junho, você precisa estar com a contabilidade correta, tá tirando um salário lá, para que assim você possa ter o seu imposto de renda também correto. Porque a partir do momento que você abre uma empresa, você tem a obrigação de estar com tudo ali arquivado para que você não, para que sua empresa, na verdade, a sua empresa que vai correr esse risco, né, de ser multada e não você. E como eu disse, um erro muito comum que eu percebo é dos empresários acharem que o lucro é deles próprios, né, e não da empresa. E pegar o dinheiro que é da empresa e compra um bem, compra um carro, às vezes compra um terreno, e isso tudo
faz com que ele deixe, às vezes, de reinvestir na própria pousada. E o reinvestimento, ele é super importante para o crescimento do seu negócio. Então, assim, quando você não reinveste, você está dando um passo para trás. Porque você tem que estar sempre antenado nessa questão, né, do reinvestimento. E como é que isso pode ser feito? Como deve ser feito? Você tem que tirar o seu salário. Pode-se também fazer uma distribuição de lucro, né? A distribuição de lucro, ela sempre é feita num ano para o outro. Por exemplo, o que você acumulou de lucro esse ano, você pode distribuir sem pagar nenhum imposto por isso no ano seguinte. É uma forma de fazer retiradas maiores, mas a sua empresa, ela precisa estar com caixa mais elevado para que você tenha um dinheiro de segurança, tanto para uns momentos como esse que nós estamos passando, né? Como também para reinvestir. E como a gente sabe, pousada é um negócio que exige muito reinvestimento o tempo todo. A gente está sempre precisando trocar alguma rouparia, investir mais agora, por exemplo, o café da manhã. Caso vocês optem por servir no quarto, vai precisar de investir em mais vasilhames. Então, assim, é uma pintura. Muitos estão aproveitando a pandemia agora para poder fazer o reinvestimento, né? De poder dar uma geral na pousada, pintar, ver o que tá com problema e tudo. Então, gente, e aí a gente desconhece essa questão que eu falei do que a contabilidade pode fazer por você. O que ela pode fazer por você? Ela pode, deve e tem que fazer estar com os dados mais corretos possível. Possível, eu falo, porque vocês têm que entregar para eles o que aconteceu na empresa, todos os trâmites, o que foi comprado, né? Comprar com nota fiscal, porque aí você pode dar entrada, por exemplo, comprou rouparia com nota, entra na pousada, entra na contabilidade com isso. E lá eles têm um campo que eles usam, que isso foi para uso próprio da empresa. Então você nem paga imposto por estar entrando com essa nota. Então, às vezes, a gente não entra com certas coisas por desconhecimento mesmo. E dessa forma, atrapalha a gente ter uma visão correta da nossa empresa, na qual a gente saiba quais os próximos passos que a gente pode dar. Seguros, né? Não com dúvidas, não com medo. Na hora que eu acho que muitos aí que vão precisar usar o empréstimo, que a gente chega no banco para ver essa questão, eles pedem toda essa documentação e a gente confia cegamente no contador, né? E às vezes tem coisas que a gente poderia ter feito até antes para estar com essa contabilidade correta, e aí a gente não fez. Agora o impacto vem, né? O impacto chega, não tem como. Então, se a gente não faz o dever de casa, a gente acaba lá na frente pagando preço por isso. E eu acho que não compensa a gente sonegar, não entregar a nota. Isso tudo tem um custo na frente, principalmente para quem quer crescer, atrapalha muito o crescimento. Porque imagina, para você que não entra corretamente com as notas, com quem entra na sua pousada, aí você acaba deixando com que seus hóspedes façam um depósito na sua conta física, aí bagunça toda a sua contabilidade, bagunça toda a sua administração dentro da empresa, porque tem coisa na conta física, tem depósito na conta jurídica, além do risco que você corre, né? Você, se for multado na pessoa física, me parece que são 27%. Se por acaso você for multada na jurídica, eu vou lembrar esse percentual agora, mas ele é metade ou menos da metade. Então, ou seja, mais um motivo. Não que a gente queira ser multados, né? Mas a gente precisa estar atento, porque a gente pode ser fiscalizado a qualquer momento e ter que arcar com um valor que você não esperava por ele e que às vezes você até nem tem ele no momento. Então eu recomendo que todos façam corretamente, até porque, gente, se a gente não faz, a gente não cresce, a gente fica limitado. E o trabalho que dá para fazer, tipo, caixa 1, caixa 2, ele te toma tempo também. Ele te toma tempo, ele te atrapalha a crescer,
ele te deixa correndo um risco, você vai estar sempre inseguro, com medo de que possa vir uma fiscalização, né? Então, assim, é um preço alto que se paga para fazer dessa forma. Sei que muitos fazem, não vou né, falar, ninguém faz sim, né? Mas eu não acho que seja o ideal. Eu acho que te atrapalha mesmo a caminhar. Então, assim, a contabilidade, ela tem que ser sua parceira. Ela tem que ser sua parceira, porque senão ela não vai funcionar. À medida que você for, né, tendo mais conhecimento de como ela funciona, você pode cobrar mais, né? Chegar lá e perguntar. Olha, me fala isso, por que disso? Começa já a perguntar. Por que desse imposto? Como é que eu posso fazer melhor? O que você recomenda para minha empresa? Que eu garanto que se for um contador que seja preocupado de fato com seu cliente, ele vai te falar, ele vai te dar o feedback. Eu tenho várias reuniões com o meu contador, eu estou sempre em contato com ele no WhatsApp agora, né, com a pandemia, e ele sempre me dá um bom retorno. A gente conversa bastante, eu pergunto para ele, olha, o que você acha que eu posso melhorar? O que você acha aqui que não tá certo? Aí ele vai falando. Então eu aprendo também muito com ele. Então acho que vocês podem usar desse serviço para conversar mesmo, ainda mais nesse momento que nós estamos passando. Nós precisamos saber, a gente precisa, né, nos resguardarmos para essa questão se alguém precisar do empréstimo, de saber quais os documentos necessários, qual a melhor forma de se pegar o empréstimo. Tudo isso o contador pode te orientar, porque ele conhece, ele sabe como é que está funcionando. Se ele não sabe, ele deveria. Como outra coisa que eu percebi, que na época agora, quando começou a pandemia, muitos contadores não passaram informação para as pessoas em tempo real. Isso era papel deles. Falar da questão, né, de manter o funcionário, como é que seria, qual percentual que é do governo, qual que era do pousadeiro. Tudo isso, eu não sei como aconteceu com vocês, já é uma forma de vocês analisarem como é que é o contador de vocês. E não tenha medo de trocar. Se achar que não tá bom, gente, troque. A troca, às vezes, ela é bem-vinda. Até porque, quando a gente troca, você pode fazer o seguinte: aí você vai pedir tudo para ele, e ele vai ser obrigado a entregar o balanço patrimonial em tempo real, o demonstrativo de resultados, que aí é o seu resultado, que foi feito de todos os anos que você estava com ele na contabilidade, e vai começar do zero com uma outra pessoa, mas do zero da forma certa, e esse contador antigo vai ter que te entregar toda a documentação. Então, assim, você vai ter sua empresa na sua mão com todo o controle contábil, e aí dessa forma você vai conseguir caminhar de forma mais correta, que não vai atrapalhar depois no seu imposto de renda de pessoa física, porque, como eu disse, é necessário pensar, porque às vezes a gente, pousadeiro, não pensa, né? Não pensa assim, eu tô tendo lucro, eu pego o lucro aqui, o dinheiro, e compro coisas com dinheiro que entra da pousada, mas não é o certo. Para que você consiga, igual eu falei, crescer e ficar tranquilo, com a consciência tranquila, tipo, tô tranquilo, tá tudo rodando, né? Eu não tenho nenhum problema contábil, então se porventura vier uma fiscalização, eu estou tranquilo quanto a isso. Isso te deixa até mais leve para trabalhar nas outras coisas. Porque a partir do momento que a gente não tá fazendo a coisa correta, a gente fica inseguro, a gente fica o tempo inteiro com medo, né? Então, assim, eu recomendo que faça de forma correta, né? De forma organizada, alinhada com o que rola no seu sistema dentro aí da empresa e o que está na contabilidade, com o saldo do seu banco. E tem essa questão, né? Como já disse também a respeito do sistema de software, para quem tem e às vezes não utiliza ele como deveria, porque existem muitos relatórios dentro dele, existe como fazer o movimento de caixa dentro dele, e aí você só transmite para a contabilidade, isso você já ganha tempo e fica tudo integrado. Então, assim, gente, é muito boa a sensação de ter a sua empresa nas suas mãos, de você abrir o sistema de software e falar assim, eu preciso desse dado,
ele tá ali. E ele tá ali igual ao que tá na contabilidade. Então, assim, isso te gera uma tranquilidade e ele te deixa ter visão para o futuro, para o longo prazo. Porque a gente precisa pensar a longo prazo. Não é só ali apagar incêndio, né? Como dizem alguns, correr atrás do rabo o tempo inteiro e não sair ali do lugar. Então, assim, quando a gente tem toda a informação da nossa empresa, a gente consegue projetar o futuro a longo prazo, trabalhar no longo prazo, porque ali te oferece todos os dados necessários para o seu crescimento. Se chegar um consultor, que você queira contratar um consultor, e ele olhar, ele vai falar, olha, me entrega todos os seus relatórios para eu ver. Se você não tiver, não vai adiantar, ele vai fazer um serviço superficial, né? Que seja um consultor até do próprio banco para que você consiga o empréstimo. Quanto mais perto da realidade você tiver, mais vai te impulsionar, porque às vezes tem muita linha de crédito que bacana, que podem também vir a surgir para que você possa reinvestir no seu negócio. E se você não tiver com uma contabilidade correta, o banco vai te travar, porque ele não vai ver a sua realidade e não vai adiantar, às vezes, você mostrar a pessoa física, né? E não mostrar a sua pessoa jurídica, que é o que importa, é a empresa. Você está pegando um empréstimo para a empresa, é a empresa que vai ter que mostrar quem ela é, né? Como é que é a procedência dela, como é que ela se comportou durante todos esses anos, mesma coisa quando a gente vai comprar pessoa física, que nosso CPF, né, vai ser analisado, a nossa idoneidade, a empresa a mesma coisa, a gente vai, nós vamos cuidar dela, é a nossa pessoa jurídica. Então a gente tem que separar ela da nossa pessoa física. Isso é de extrema importância, né? Não é usar o lucro dela para que você possa comprar bens pessoais com o dinheiro que é da empresa. Você pode sim, na hora que você achar que tem um lucro razoável, fazer o que eu falei, fazer a distribuição de lucro. Você deve ter um salário ali já em folha, um salário que você possa contar com ele mensalmente, e essa distribuição do lucro, fazer essa distribuição de forma consciente, conversando sempre com seu contador, ele vai te falar o saldo que você tem, e se você pode ou não fazer essa distribuição, e sempre deixar reserva de segurança. Ela é fundamental, porque olha agora o que nós estamos passando com a pandemia, a importância dessa reserva, né? Para deixar com que a gente haja tranquilo. Mas quem não fez, não tem problema, gente. Nunca é tarde para a gente começar. Começar a pensar da agora para frente, né? E se precisar pegar um empréstimo, pegue de forma consciente. Realmente pegue o valor, só o valor que seja necessário, não há mais. Porque a gente sabe, o juro parece baixo, mas quando você faz na ponta do lápis, a gente vê que não é bem assim. O banco cobra as taxas, você vai pagar caro por isso. E a sua empresa, você precisa preocupar com a saúde financeira dela. E essa saúde financeira, ela envolve a contabilidade, a administração, né? Tudo isso junto para que você saiba se a sua empresa está saudável ou não. E muitas vezes a gente desconhece isso, né? A gente acha assim, qualquer coisa eu tiro do meu bolso, né? Mas não é o correto você tirar do seu para colocar lá. Como não é correto você tirar da empresa para você comprar um bem pessoal. Você pode sim, se quiser comprar um carro, pode comprar ele também pelo CNPJ, que às vezes sempre tem descontos para a empresa. Tem concessionárias de carro, por exemplo, que dá mais desconto pela empresa do que outras, então cabe uma pesquisa. E aí a gente vai começando a entender as vantagens de se fazer a forma correta na nossa pessoa jurídica, nesse momento mesmo. Se você quer comprar um carro com desconto, PJ, você tem que ter um saldo na sua empresa, na conta da empresa. E aí, às vezes, você tira esse dinheiro da empresa, compra na pessoa física, não lança, isso não entra na empresa e o dinheiro saiu dela. Então, isso tudo te traz, é uma confusão, gente. Confusão não dá resultado. A gente tem que ter a coisa mais clara e a gente precisa ver o que a gente paga de imposto. É importante, até para a gente planejar.
Porque se a gente não sabe quanto a gente paga de imposto, como é que a gente vai planejar? Porque quando a gente acha que está driblando, a gente tá deixando de saber realmente de verdade qual é o nosso gasto, né? E isso gera impacto a longo prazo. E ninguém monta um negócio como uma pousada ou arrenda uma pousada pensando em não ter lucro. Lógico, a gente quer ter lucro e a gente quer ter retirada que seja tranquila. Então, é importante pagar o imposto. Quando a gente vê do outro lado, igual eu falei aqui, quando você vai comprar um carro, você tem um desconto, o desconto que você teve ali, às vezes você já paga aí um bom tempo de imposto. Então, valeu a pena ter tudo documentado na sua empresa, tudo passando pela contabilidade e fazendo todo essa ligação, né? Esse link entre sistema seu com a contabilidade para estar alinhado e estar falando ali a mesma língua, para dessa forma você conseguir administrar e poder realmente ter boas retiradas na sua empresa. E aí você vai ter uma retirada legal, a qual vai ser depositada na sua conta pessoa física, e aí esse dinheiro você vai poder usar da forma que você quiser, comprar o que você quiser, mas de uma forma correta, e não da forma fazendo com que o hóspede deposite na sua conta, né? Isso tudo é muito arriscado, que a partir do momento que você manda o hóspede depositar na sua conta pessoa física, e você não vai tirar nota disso, você está correndo risco. Hoje tudo tudo interligado, né? A Receita Federal é interligada. Então, uma hora ou outra, acaba a gente quem faz, né? As pessoas vão ser descobertas. E aí vai pagar um imposto alto. Aí você vai virar e falar assim, nossa, pra que eu fiz isso? Eu não precisava fazer isso. Eu entendo no início as pessoas fazerem dessa forma, até por insegurança, até por desconhecimento, né? E aí já foi feito, já tá lá atrás, já morreu para trás. Mas da agora para frente, comece a pensar que é importante, sabe? É muito importante fazer isso tudo correto, de forma legal, de forma que esteja na sua contabilidade. Porque senão vocês nunca vão saber de fato o como você pode fazer para que sua empresa cresça, né? Você vai estar às vezes crescendo a sua pessoa física, mas correndo riscos de depois o que você construiu na pessoa física não ser justificado. Então, gente, pensa, reflete a respeito disso, né? Com carinho, da importância da contabilidade, se vocês nunca pararam para pensar o quanto ela é importante e o quanto você precisa entender dela. Todos que estão aqui são empreendedores, e nós, empreendedores, temos que saber um pouco de cada coisa, não tem como. A partir do momento que a gente entra né, para empreender, a gente entra para um grande desafio, que é entender um pouquinho de cada coisa, e se puder, aprofundar mesmo, fazendo pergunta, e entender, nem que seja ali, do que diz respeito ao seu negócio. Não tem como fugir disso, né? Então, assim, pense nisso, né? Se eu puder dar uma dica aqui, não pense que isso é uma coisa que você possa delegar para o seu contador. Ele vai fazer a parte dele, sim, mas você precisa fazer a sua e cobrar dele. Pessoal, quero falar aqui, ó, o meu curso ainda tá aberto, né? As inscrições estão abertas até amanhã. Quem quiser, corre lá. Nele também aprofundo nessa questão da contabilidade e todas as outras, do marketing digital, de como trabalhar nas mídias sociais. Eu falo de um a tudo, para quem tem pousada e para quem não tem, lá a pessoa consegue montar sua pousada do zero, fazer e aprender de todos os âmbitos que é necessário para uma pousada, tá bom? As inscrições estão abertas, né? Corre lá, gente, que é uma boa oportunidade, ainda está disponível a mentoria. Eu vou acompanhar o passo a passo de vocês. Muito obrigada e até amanhã na próxima live às 11. Obrigada.